Olá, nessa edição da TV Embelezar, estamos aqui no estúdio da professora Lude Olivier. Ela nos fez um grande favor recebendo-nos hoje para essa gravação que nós consideramos muito importante, porque nós vamos fazer um traçado diante da experiência, dos estudos dela, o quanto a área da beleza tem a ver com a área da arte. Então, professora Lude Olivier, os seus cumprimentos aos nossos internautas. Olá, internautas. Olá, Elizabeth. Eu agradeço o convite novamente. Um prazer estar aqui. Muito bem. Eu quero assim, parabenizá-la pelo seu trabalho, as suas palestras que nós temos tido oportunidade de testemunhar. É interessante esse tema, porque eu, especificamente, também tenho algumas formações na área e a beleza, para mim, é algo assim de quem tem alma sensível, né? A arte nas veias. Então, a criatividade das pessoas, independente da formação delas, é assim, como se ela tivesse um ideal de transformar o mundo em algo mais belo, não é? Momentos inesquecíveis, enfim. Agora, a especialista aqui é a senhora em vários segmentos da arte. Então, vou lhe fazer uma pergunta. A beleza está na arte, a arte está na beleza? Então, aí eu classifico de duas formas, tá? Se a gente colocar o belo como uma forma harmoniosa, né, que na verdade o belo e a harmonia estão em conjunto, né? Aí sim a gente pode dizer que tanto um está incluído, tanto a arte na beleza quanto a beleza na arte. Agora, se a gente for ver de uma forma mais ampla, né, que a beleza também ela é considerada estética, ela é considerada física, ela é considerada, enfim, tem uma série de outros fatores, aí nem sempre está contido, né? Aí é uma questão de tipos, né, de beleza, são vários tipos, mas de uma forma geral está assim incluída. É que a beleza em si ela não é universal, né? Algumas coisas agradam para algumas pessoas. É isso que eu estou falando, o belo na verdade é o harmônico, o que tem harmonia é belo, né? Agora existem alguns outros fatores que se colocam como beleza, mas aí já entra o físico, entra outros sistemas. E no campo da moda, por exemplo, da maquilagem, enfim, das joias, né, dos estilos, né, nós vamos ter muito também de várias áreas que atuam de forma artística, né? Uhum. E muitas vezes desde a confecção, não é só da área da criação também, né? Então é uma cadeia de pessoas que concordam, né, para que algo saia assim magnífico. Exemplo agora no carnaval, quantas pessoas às vezes simples, né, mas comandadas, digamos assim, né, por uma mente que vê tudo pronto. Uhum. O artista ele tem uma criação interior, né? Eu acho que ele vê pronto, né, professora? Não só ver, como também uma outra questão também, né? O sentir-se belo, né? Uhum. Quando a pessoa se sente bela, ela pode estar vestida com uma roupa super simples e estar se sentindo bela. Então existe esse outro fator da beleza também, né? E às vezes uma pessoa com uma roupa de grife também não está se sentindo bem porque não se sente bela. Então existe o sentir-se belo também, né? Então além de todo esse lado estético, enfim, uma série de coisas, existe o sentimento do belo também. O estado de espírito de se sentir belo. Sentir-se bem, sentir-se belo. Muito interessante. Até é bom destacar um pouco assim, da sua formação acadêmico-profissional no campo da arte. Parece-me que a senhora está mais especializada até em recuperação de pessoas, né, em alguns casos. Eu iniciei a princípio em dança e canto, né? Inclusive eu sou pioneira da TV brasileira e da música mundial. Fui a primeira criança no mundo a gravar um disco, um vinil na época, com 2 anos e 9 meses. E com 3 anos eu lancei. E além disso, além do canto e da dança, né, em várias modalidades, eu segui também pelas artes cênicas, né, artes visuais, arte-terapia, musicoterapia, tem uma variação da biodança também, porque a biodança ela deu uma variada muito grande e acabou ficando meio desmoralizada, né? Então eu adaptei a biodança, eu chamo de dança da vida realmente, porque a biodança seria a dança da vida, né? Mas eu coloco como a dança da vida, né, que eu adaptei
para os movimentos cotidianos. Então o cotidiano também vira uma dança, né? Compreendi. Mas além disso também a senhora tem o dom de escrever. Ah, sim, escrevo muitas coisas, tenho 700 poesias publicadas, tenho acho que 20 e-books, são 12 livros didáticos, 12 romances. Nossa, perdi até a conta já, muita coisa. Tem artigos internacionais, nacionais, enfim. Sim, constantemente, né? Tem revistas científicas também procuram. E é interessante que a senhora tem um trabalho também de recuperação de pessoas com problemas intelectuais ou mentais, enfim, crianças, através da aplicação da arte na educação, não é isso? Não é bem a arte, eu fiz uma mescla, eu chamo de multiterapia, que eu já falei algumas vezes a respeito. A multiterapia ela engloba a arte-terapia e musicoterapia, né? Mas ela não é só isso, então ela tem outras funções também, outras áreas, outras técnicas englobadas, né? Mas a base é artística, então eu trouxe muita coisa do psicodrama também, do teatro, que eu chamo de teatro terapêutico, porque eu trouxe do teatro realmente, né? São alguns jogos dramáticos, alguns textos, algumas atuações que a gente faz no teatro profissional. E eu então englobei na multiterapia e dá um resultado muito bom para síndrome de Down, para alguns tipos de distúrbio de aprendizagem de comportamento, como TOC, Tourette, dislexia, enfim. E tem a área também que eu adaptei, né, que eu chamo de independência química, que é o próprio nome já conduz, né, para dependência química, a pessoa já fica presa àquele tratamento. Então eu coloquei como independência química e eu adaptei também esse lado do teatro, que eu chamo de teatro terapêutico. No caso, também tem alguma coisa voltada para autistas, me parece? Ah, sim, o autismo eu trato muito na multiterapia também, mas aí a gente puxa mais para a musicoterapia, que é a que mais se encaixa, né, por causa dos sons que penetram no cérebro do autista de uma forma diferente. Muito interessante também, inclusive eu conversei com uma doutora, ela estava com seus livros lá na biblioteca, a senhora tinha fazer uma palestra, eu comentei, ela veio mostrar os seus livros, um deles autografado. Parabéns, que bom, obrigada. Então, agora existe uma polêmica que dizem que é importante que as pessoas, na questão do ócio, né, ela tenha alguma atividade de arte, né? Então, que isso melhora o estresse, dá mais felicidade pessoal, melhora o convívio, enfim, né? Até tem aí livros que a pessoa fica lá pintando, outros vão aprender música, cantar, enfim, né? Mas e qual que é a sua opinião, assim, funciona especificamente ter um tempo de lazer com a vida artística, com algo artístico? Melhora realmente o comportamento da pessoa? Eu sou um pouco radical nesse sentido, é aquilo que eu sempre digo, eu acho que é um meio mito, né, a gente achar que todas as pessoas vão se beneficiar com arte ou mesmo com esportes, tá, que tem esse lado também. O que acontece é o seguinte, a pessoa tem que ter um dom, tem que ter uma inclinação para isso. Por exemplo, uma pessoa que tem uma inclinação para artes plásticas, obviamente, se ela passar o dia fazendo uma pintura, quadro, enfim, uma cerâmica, ela obviamente vai se sentir bem, né? Se ela não tiver esse dom, se ela não tiver esse jeito, talvez ela até se estresse mais ainda, né? É a mesma coisa com artes cênicas, com qualquer tipo de arte, né? Eu tive, por exemplo, teve uma época que eu lecionava balé clássico, e eu tive uma aluna que simplesmente dormia na sala porque o sonho da mãe dela era ser uma bailarina clássica, e não a menina não gostava, né? É raro, né? Mas tem casos de meninas que não gostam de balé clássico. Então, essa menina, eu lembro, ela me marcou muito porque eu tive que conversar com a mãe chorou muito porque era o sonho dela. Eu falei, então se é o seu sonho, você se matricule numa academia para adultos e vai aprender, né? Nunca é tarde para aprender, mas eu acho que forçar uma criança, por exemplo, a fazer aula de balé clássico ou qualquer outra arte, né? Inclusive existem casos de pessoas, como eu sempre digo também, que chegam a convulsionar por algum tipo de música. Então isso é muito relativo, né? A gente tem que primeiro testar. Eu, quando eu vou atender,
quando eu raramente atendo, porque eu não estou atendendo mais, eu faço um teste com a pessoa para saber quais os sons que são bons para o cérebro dessa pessoa. Aí a gente vai anexar esses sons durante o tratamento, aí sim funciona, né? Então, em todas as áreas, em todas as técnicas, a gente precisa pensar nessa forma. O que funciona para cada um recebe de uma forma, né? É muito interessante o que a senhora colocou, porque eu já vi balés de pessoas obesas, né, e muito bem feito, dançam maravilhosamente bem. Já vi com pessoas cegas, né? Os próprios surdos têm um método que aprendem a dançar. Quer dizer, tudo vai da, digamos que uma competência interior que a pessoa tenha, né, a predisposição para aprender e se sentir feliz, é isso? Você tem que ter algo dentro de você que tenha afinidade com aquele tipo de arte, ou mesmo esporte, ou qualquer coisa que a gente vai fazer, né? Se você não tem afinidade, não tem como desenvolver. A senhora tem assim, ideia quantas palestras a senhora já fez? O que foi assim que aconteceu que, poxa, foi gratificante, isso me fez um bem incrível, um fato assim que tenha acontecido durante uma palestra? Tem ideia, assim, quantas pessoas a senhora já fez sua palestra? Eu acho que eu perdi a conta, porque teve uma época, por exemplo, de 2007 a 2009 aproximadamente, eu fiz tanta palestra no Brasil todo que eu não lembro. Teve época que eu não chegava em casa, eu chegava no aeroporto de lá, né? do aeroporto eu já ia para outro local, então foi muita coisa. Mas teve uma palestra que me marcou, não sei se muito positivamente, mas a pessoa virou para mim, né, e falou assim, estava na plateia, pediu a palavra, pegou o microfone e disse assim: você mudou a forma como se coloca o distúrbio, não sei o que. Eu falei, como assim, né? Eu não mudei nada, eu simplesmente peguei o que já estava pronto. Se não me falha a memória, era de toque, alguma coisa assim, mas ela me acusando que eu que mudei, né? Eu falei, não, eu não mudei, eu simplesmente peguei o que já estava pronto e desenvolvi em cima disso e anunciei. Então tem até aquela coisa, matem o mensageiro que trouxe a má notícia, né? Eu falei, vai sobrar para mim, porque na verdade a gente leva a culpa do que a gente anuncia, né? Então fica meio complicado. Então isso foi uma coisa que me marcou, justamente porque a pessoa colocou pra mim, eu falei, que bom, né, que pelo menos está me acusando, porque eu consegui mudar alguma coisa, mas ela falava que eu tinha mudado aquilo. Pensei que ela que tinha se sentido mudada. Não, ela veio dizer que ela me acusou, como é que você pode mudar algo que todo mundo está falando ao contrário? Eu falei, não, mas estava comprovado, eu consegui comprovar numa outra pesquisa também, e anunciei. Então, quando a gente anuncia algo, né, a gente acaba ficando responsável. Isso é até interessante para que a gente pense também a responsabilidade que a gente tem quando divulga algo. E tem pessoas que são presas ao passado, como se assim no presente não estivesse acontecendo novas pesquisas, novas mudanças, novos testes, novas alterações, né? O que era, por exemplo, de um resultado, um medicamento, de um tratamento há 10 anos já não é mais 5, já não é nem há 1 atrás, né, com a tecnologia moderna. Então a área do comportamento está mudando bastante rapidamente, não é? E a questão da pesquisa também, a gente tem que levar em conta que as pesquisas elas são regionais, né? Por exemplo, eu pego aqui 10 pessoas e testo um medicamento X. Se esse mesmo medicamento for testado em 20 pessoas num outro país, num outro contexto, pode ter um resultado totalmente diferente, né? Então isso que as pessoas precisam entender, né? Uma pesquisa ela nunca é fechada. Eu sei que são milhões de pessoas assim que no Brasil, não é, se dedicam profissionalmente ao mundo da beleza, né? São pessoas dotadas artisticamente, não é? Então, por exemplo, uma pessoa que faz um belo penteado, faz um corte, ela traz felicidade àquela pessoa que naquele momento se sente mais bela, né? E, enfim, um vestido que agrada a pessoa, né? A cor, o tom, o corte, que ela se olha assim no espelho e se sente, né? Tudo isso, eles provocam a alegria, não é? Você olha, ambiciona uma joia, de repente alguém te dá aquela joia. É algo assim que dá uma felicidade, né, interior bastante grande.
E se percebe assim os desafios, como a ginástica que nós estamos falando, o esporte, né? Uma apresentação artística. Até mesmo na área culinária, né? Olhar aquele prato tão bem feito, aquela mesa posta, né? Uma decoração, olha, tudo isso tem arte, tudo teve alguém que criou anteriormente, vamos dizer assim, tá? E transformou isso em realidade. O que é esse bem-estar que dá para esses artistas em todas as áreas, quer sendo alfabetizado ou não, né? Porque nós temos aquelas rendeiras lá que fazem coisas magníficas, né? A gente jamais conseguiria fazer igual. E com que velocidade, como que elas contam aquilo e de onde está o desenho, né? Então, isso é a arte interior. O que a senhora atribui a essa arte interior, principalmente nós mulheres, nós, em geral, né? Nós temos sempre um dom mais artístico. E estamos aí no dia 8 de março, chegando, o Dia Internacional da Mulher. O que a senhora tem a dizer para nós, assim, que a mulher tem algo a ver com a arte? Ou o que é que nos leva as mulheres a ser um pouco mais artistas? Então, isso que eu falei a princípio de sentir-se bela, né, que o mais importante é quando a gente se sente bela, independente do traje, ou seja lá o que for. E eu acho que as mulheres elas acabam tendo mais criatividade porque elas demonstram mais sensibilidade, né? Porque os homens também são sensíveis e têm criatividade. É que geralmente eles são mais racionais, né? Eles mostram mais o lado racional. Mas eu acho que sim, depende. Eu conheço muitos artistas, homens também, que têm muita criatividade, muita sensibilidade. Mas eu acho que isso concentra mais na mulher, porque a mulher é mais solta nesse sentido, né? Ela se solta mais, ela mostra mais a sensibilidade e, obviamente, tem mais criatividade. Agora, em relação a isso também, aquilo que eu estava falando, eu acho que a gente tem que aproveitar esse 8 de março, né, para refletir e pensar no que a gente tem que fazer de mais união, né, da gente ter mais união entre as mulheres, sejam artistas ou não, porque existe muita competição, existe muita disputa, e nessa disputa a gente acaba não tendo um resultado bom para todas, né? Acho que quando há união, acho que o que está faltando muito também é a união entre as mulheres, independente de arte ou não. Mas dentro das artes a gente nota que tem muita competição, né? Então, e neste caso é interessante também respeitar a questão dos direitos autorais, a criação, né, muitas vezes, inclusive, por exemplo, como estamos falando da rendeira, tem coisas que são consideradas patrimônio da humanidade hoje, não é? Conseguiram fazer. Então, assim também estão os casos, por exemplo, até um pouco polêmico no momento, aí não entrando em detalhes, né, mas, por exemplo, trajar-se como indígena é um patrimônio histórico do indígena, do negro, com a referência afro. Enfim, a senhora fez muitos cursos na área de direito autoral, eu acompanhei a senhora também conjuntamente em vários eventos, congressos e audiências, enfim. O que a senhora tem a dizer desse aspecto de se respeitar? É interessante, né? Estilo Chanel, estilo Dior, né? Se a gente parar para pensar, essas pessoas se impõem pelo respeito da criação, não é? Na moda, incrivelmente, tem mais acesso a direitos autorais do que na própria literatura, por exemplo, né? A literatura ela é confusa porque existem brechas que fazem com que a gente tenha muitos textos plagiados de uma forma teoricamente legalizada. Né? Por exemplo, se você pegar uma frase, uma estrofe, e inverter, por exemplo, as palavras, você não está, teoricamente, fazendo um plágio, mas se a gente for ver, é um plágio. Né? Então tem muita coisa envolvida que faz com que dê brechas, né, na lei, ou mesmo fora da lei, literalmente, que a gente acaba tendo muito texto, muitas coisas plagiadas. Eu mesma tenho até um curso inteiro meu que foi plagiado, que eu já falei a respeito, eu tenho livros que foram plagiados. Eu tenho uma campanha que eu criei em 98, que é Direitos Autorais, respeite quem escreve por você, né? Que desde aquela época eu estou agilizando, estou divulgando, mas até hoje eu tenho menos de 200 pessoas inscritas.
E essas 200 pessoas são amigos e são leitores, não são autores. Autores eu tenho ali acho que uns 4 só. Então não há também um grande interesse em lutar, né, pelos direitos, ou porque não se tem conhecimento, ou porque também é muito difícil, né, a gente ter acesso, os próprios processos são muito caros, as custas saem muito caras, demora muito, a gente tem muita complicação nesse sentido. O direito autoral faz parte dos direitos humanos do autor, da personalidade dele, né, da autora. Né? E então a senhora, nessa sua luta aí, o que tem a dizer, por exemplo, pela violação violação psicológica, né, econômica, eu diria assim, né, quer dizer, até uma violação estrutural, né, porque às vezes não há o Estado que você chega lá e diz assim, olha, me aconteceu isso, tem um especialista que te dá atenção devidamente, né. Existe o lado psicológico, né, que a gente se sente ferido não só pelo que perdeu, teoricamente, porque eu sempre digo, quando a gente escreve algo, não é só aquele momento da escrita, né? Tem muita gente que vê que é só aquilo, não, é um momento, é meia hora que você escreveu. Não, eu tenho uma peça, por exemplo, que eu escrevi em 8 horas, né? Mas não foi só aquelas 8 horas, eu tinha, acho que se não me falha a memória, 38 anos quando eu escrevi. São 38 anos de experiência, de estudo, de uma série de fatores que me fizeram sentar em 8 horas e escrever aquele texto, né? Se eu não tivesse estudado tanto e vivido tanto como eu vivi, eu não teria argumento, eu não teria conteúdo para esse texto. Então eu sempre digo que a gente, quando escreve algo, não é só aquele momento, é toda uma vida de estudo, de experiências, de estrutura que a gente coloca naquele texto. E aí, de repente, vem uma outra pessoa que não tem essa vivência, não tem nada, e simplesmente pega esse texto, inverte um pouco e lança como sendo dela. Isso é muito comum, né? Então, aí o que a gente tem? A gente tem o lado psicológico, né, que é ferido nesse sentido, o lado financeiro, que é o que mais dói realmente, porque você vê um texto seu sendo super sucesso, vendendo aí milhões, você não receber nada, é bem triste, né? E existe toda uma estrutura que envolve tudo isso, né, que é o financeiro, o psicológico. O descaso mesmo. O descaso e a própria lei que dá essa brecha, que é o que eu falei. Então, no final das contas, a gente não tem onde reclamar, a gente não tem os grandes grupos advocatícios, eles não estão a acesso aos autores mais populares, essa que é a verdade, né? Não há uma defensoria pública, não há algum departamento, a senhora até fez algumas denúncias, eu recordo, mas as pessoas recebem, parece que aquilo não é importante para elas, não entendem. Então aí está a violência estrutural, quer dizer, não respeitar o seu direito com todas as leis é uma coisa de muita violência. Então eu acho interessantíssimo essa sua luta também, luta essa que a gente tem somadinho muitas vezes conjuntamente, né? E eu a parabenizo por isso, porque a senhora ainda não desistiu, né? Então, tem gente que desiste no meio do caminho. É importante a caminhada, né? Que vai fazer com que a gente vai um dia chegar a algum determinado lugar. Existe um ditado que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Porque elas demoram muito tempo para realmente florescer, para ter o fruto. Então é mais ou menos isso que a gente faz com o direito autoral, né? Talvez a gente não colhe agora, talvez as próximas gerações é que vão colher isso. E são tão poucas mulheres reivindicando isso ainda, né? Não sei, pois é, isso que eu estou falando, e na verdade são artistas. Como você disse, elas têm mais tendência artística, mas não estão aí empenhadas. E é o que eu estou falando, acho que tem muita disputa, né? E acaba não tendo condição da gente resolver, né? Olha, foi muito interessante. Eu aprendi também que eu não sabia toda essa parte de aplicação na área da educação. Eu gostei muito da sua entrevista, eu quero lhe dar parabéns mesmo, sabe? Eu acho que foi muito produtivo para as pessoas entenderem, né? Esse campo da beleza, que ele é sutil, né? Para um é bonito, a arte agrada e embeleza aquele lá, e para outro será, quer dizer, então, para uns recupera, para outros agrava. Então, a individualidade de cada pessoa sempre será respeitada, e ainda bem, né, que nós não somos feitos em blocos, em grupos, assim, sem todo mundo. Tem que ser agora essa aqui a tendência e todos seguem, não é?
É por isso que eu lancei a multiterapia, que é justamente isso, ela se adapta a cada paciente, a cada pessoa, né? Por isso que ela é eficiente. Olha, muito obrigada pela sua paciência em recebermos aqui no seu estúdio, muito encantador, muito acolhedor. E obrigada. Foi uma grande alegria e honra estar aqui e trazer essa homenagem à senhora no Dia Internacional da Mulher também. Tá? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar falando sobre o tema. Bom, eu vou deixar para a senhora deixar suas despedidas também, ao pessoal aí, internautas que lhe assistiram. Bom, eu agradeço, né, a atenção de todos, espero que todos tenham gostado. Eu sempre digo dúvidas, críticas ou ameaças, vocês podem escrever, tem o meu e-mail, que é o louvevocê@bol.com.br, e acessem o loudeolivier.com, que é um portal imenso que vocês vão encontrar muitas informações lá em todas as áreas, não só de artes, mas de terapia, vale a pena, tá? É loudeolivier.com. Está anexado junto à foto com o seu perfil, né, todos os dados e informações aí da internet. Gente querida, mais uma vez um abraço a todo mundo. Atenção mulheres, vamos lá, todas teremos ser homenageadas no dia 8 de março, contando as nossas grandes conquistas. Homens, por favor, escutem as conquistas e as parabenizem. Tá? Um beijo do coração, até a próxima edição da TV Embelezar.